Glória a Deus. O Senhor é bom. Tem nos falado, tem nos abençoado. O Senhor tem nos desafiado a sermos provocadores de milagres na vida de outras pessoas. Os dias são maus, os tempos são difíceis. As pessoas estão carentes de serem tocadas, fortalecidas, amparadas por alguém. E Deus quer fazer isso através da minha e da sua vida. Eu dizia que nós precisamos ser seres ensináveis. E cada vez que eu estou diante da palavra de Deus, eu devo dizer: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim, para que eu possa reagir da forma adequada, da forma que o Senhor deseja que eu reaja, não é? Eu não quero ficar ouvindo a sua palavra, assumindo essa responsabilidade e depois ser como alguém que contempla no espelho a própria face e quando se afasta já não lembra mais, já não sabe mais como são os detalhes do seu rosto. Eu não quero ser um ouvinte esquecido, eu quero ser praticante da sua palavra. Me ajuda nesse propósito. E também não importa se você não conseguiu isso até ontem, importa que você hoje recebeu uma nova oportunidade, eu e você, e devemos então aproveitá-la da melhor maneira possível. Vamos ler o texto que o Senhor preparou para nós. Nós vamos ler Mateus 13, do versículo 1 ao 9, e depois pularemos para o versículo 15, e vamos até o 23. Então, Mateus 13, 1 a 9, e 15 a 23. Está escrito assim na palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós à parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que eu quero vos falar essa noite é acerca de lições que devem ser aprendidas por todos aqueles que querem frutificar e glorificar a Deus. Nós já temos falado diversas vezes aqui que nós somos criados para isso, nós nascemos para isso. Ninguém aqui é acidente de percurso, ninguém aqui foi trazido por uma cegonha,
Ninguém aqui surgiu do nada. Nós somos criados com um propósito específico. E esse propósito é glorificar a Deus. Todo homem que não está glorificando a Deus está fora do propósito para o qual ele foi criado. Ele está na direção contrária à vontade de Deus. E quanto mais bem-sucedido nós somos no propósito para o qual não fomos criados, pior para nós. Quanto mais longe você andar na direção contrária ao plano de Deus, pior para você. E aí pouco importa o que está acontecendo também na sua vida, no seu entorno. Pouco importa até se você está sendo bem-sucedido ou não. Porque não tem nada pior do que ser bem-sucedido naquilo que não é propósito de Deus para nós. Você pode estar sendo bem-sucedido, avançando numa velocidade boa, e aí o caminho de volta será ainda maior, mais doloroso, mais custoso. Quando eu entendo que eu sou criado para louvor da glória de Deus, então eu devo me ocupar de saber como é que eu posso glorificar a Deus, o que é que eu faço, o que é que Deus diz que glorifica a Ele, como eu e você, aqui nessa vida, cercado de tantos cuidados, podemos glorificar a Deus. O Espírito Santo inspirou o escritor de Provérbios, e ele disse que sobre todas as coisas que se deve guardar, você deve guardar o seu coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidado com o seu coração, guarde ele, proteja ele, entenda que é importante você cuidar bem do seu coração. E eu nem estou falando só desse músculo, né, desse órgão tão vital para todos nós, que também deve ser cuidado. Mas eu estou falando de tudo aquilo que domina a nossa mente. O coração é o centro da compreensão, é o centro da vida, e eu devo guardar bem o meu coração, aquilo que ocupa a minha vida, aquilo que ocupa o meu pensamento, quais são as minhas prioridades, porque isso vai determinar se eu serei alguém frutífero ou se eu serei alguém estéril, se eu vou viver uma vida que glorifique a Deus ou se eu vou viver uma vida que não vai contribuir em nada para o reino de Deus, uma vida então desperdiçada aqui nessa terra. O Senhor Jesus falou muitas vezes por parábolas. Desta feita aqui, ele, acuado pela multidão, sem espaço físico para falar, mas tendo uma mensagem importante a entregar, ele entra num barco, se afasta um pouquinho, as pessoas ficam em pé na praia, uma multidão enorme, e Jesus resolve falar-lhes por parábolas. E Jesus começa a contar uma história que aparentemente era conhecida por todos, mas que eles não compreenderam o espírito por trás daquela fala. E Jesus disse: olha, certa vez um semeador saiu a semear, nada mais comum para aquela região e para aquela sociedade, que era uma sociedade agrícola. Era uma imagem que todos trouxeram à mente imediatamente, um semeador com a bolsinha do lado, não é? E jogando sementes aleatoriamente. E nessa de pegar sementes, uma porção dessa semente cai à beira do caminho, e logo as aves dos céus vêm e comem aquelas sementes. Uma segunda parte cai sobre terreno rochoso, tem terra por cima, mas por baixo é pedra, não tem profundidade. Aquela semente cresce logo, mas logo vem o sol, e como ela não tem raiz, não tem como absorver os nutrientes necessários da terra, da água, e acaba secando-se e morrendo. Tem uma terceira parte da semente ainda, que cai entre espinhos, e os espinhos crescem e sufocam aquela semente e a tornam infrutífera. Uma quarta parte apenas, um quarto do total, 25% apenas, 3/4 daquela semente se perderam, só uma parte deu fruto, mas valeu a pena, porque aquela parte que deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Valeu a pena a semeadura, então. Jesus conta essa parábola e as pessoas não entendem, os próprios discípulos de Jesus não entendem, e
fala: Senhor, por que o Senhor fala assim por parábolas? Qual que é o significado dessa parábola? E Jesus fala: olha, a vocês é dado conhecer o significado. Essas pessoas não estão com disposição de ouvir e de entender. E se elas não estão com disposição de ouvir e entender, então não entenderão. Não serão forçadas a nada. Se não têm a disposição necessária para ouvir, compreender e se posicionar, vai ficar assim. Elas são duras de coração. Essas pessoas, apesar de estarem aqui, elas agravam o ouvido, elas fecham os olhos. Porque se elas abrirem os olhos e verem, se elas abrirem os ouvidos e ouvirem, então elas vão entender o que está sendo dito, elas virão a mim e serão curadas por mim. Mas elas não querem isso. Mas vocês estão aqui, estão com o coração voltado, estão com os ouvidos atentos, são privilegiados, portanto. Muitos do passado desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, ver o que vocês estão vendo, e não tiveram esta oportunidade. Eu quero dizer a vocês, disse Jesus aos seus discípulos, qual que é o significado desta parábola. E Jesus então diz: olha, a semente é a palavra do reino, é a palavra de Deus. O semeador é o Filho do homem, e a semente é a palavra de Deus. E essa semente, quando semeada, quando lançada, as pessoas ouvem essa palavra, alguns ouvem e não compreendem. Eu queria chamar sua atenção para o versículo 19, o texto que nós lemos. Gastar um pouco mais de tempo aqui com você. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Olha, irmãos, algumas pessoas acreditam que basta estar num ambiente como esse, que estando aqui, elas estão agradando a Deus, satisfazendo a Deus. E eu disse: esse lugar é um lugar de bênção, esse lugar também é um lugar terrível. Porque se onde se fala a palavra de Deus, você é um privilegiado de ouvir a palavra de Deus, deve sempre se lembrar que junto com cada privilégio, vem também uma responsabilidade, é inerente. Deus não dá privilégio sem responsabilidade, tampouco dá responsabilidade sem privilégio. É assim, uma coisa vem junto com a outra. E Jesus diz: olha, essas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. E por não compreenderem, o inimigo, o maligno, vem e arrebata essa palavra. Irmãos, nós devemos prestar atenção a isso. Porque é crescente o número de pessoas que frequentam um lugar como esse, que ouvem a palavra de Deus regularmente, mas não compreendem. E elas simplesmente ficam acomodadas com isso. Elas acham que é normal. Se elas não ouviram hoje, ou se elas não entenderam hoje, bom, na semana que vem vai ter de novo. É só voltar domingo que vem. E se domingo que vem não entenderem, terão outra oportunidade. Elas virão de novo, se assentarão de novo e ouvirão de novo. As pessoas não estão preocupadas em compreender as coisas que estão ouvindo. E relaxam pensando: bom, já que eu não compreendi, eu não sou responsável. Veja aqui, se o ouvir não é suficiente para você crer, o ouvir é suficiente para que você não tenha desculpa, para que você seja julgado. Então, ouvir e não compreender é tolice. Nós precisamos compreender a palavra de Deus, valorizar cada oportunidade que tivermos para compreender a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que os líderes, os pastores, darão conta das almas das pessoas. Eu glorifico muito a Deus porque isso não é verdade, porque se fosse, misericórdia. Pastor nenhum dará conta da alma de ninguém. Cada um dará conta da sua própria alma. Eles dizem isso baseado no texto de Hebreus 13:17, não é? Que diz que você deve obedecer aos seus pastores, porque eles se apresentarão diante de Deus como alguém que dará conta das vossas almas. É uma comparação e não uma afirmação. Um pastor não dará conta da alma de ninguém, mas certamente os pastores darão conta daquilo que eles têm ensinado às pessoas, daquilo que eles têm falado acerca desta palavra. Todos eles serão responsabilizados, todos nós
seremos responsabilizados por aquilo que ensinamos às pessoas. Veja, então, eu serei responsabilizado por aquilo que falo a você regularmente todos os domingos aqui. Tudo que falo a você, serei responsabilizado por aquilo que falei. Mas não serei responsabilizado se você ouviu e não se dedicou a entender, e não tratou com a seriedade, com a responsabilidade devida, porque eu terei feito a minha parte nesse sentido. Disse a você a palavra de Deus conforme ela é a palavra de Deus, mas você não deu atenção devida a ela. É duro, irmãos. Nós vemos dias difíceis, onde as pessoas não querem receber a sã doutrina. Paulo falou isso a Timóteo, não é? Nos últimos tempos, os homens sofrerão como que comichão nos ouvidos, eles não quererão ouvir a sã doutrina, eles vão priorizar ouvir coisas que massageiam o seu ego, coisas que são prazerosas de ouvir, eles não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. A gente fica triste, me permitam aqui só um pouquinho só da nossa realidade aqui interna, quando nós temos aqui uma escola bíblica. Gente, que aula maravilhosa tivemos hoje. Que bênção ouvir a palavra de Deus e verificar a atualidade da palavra, como essa palavra é para os nossos dias, como alguém usado por Deus do outro lado do mundo, no Oriente Médio, há 2.700 anos atrás, poderia falar uma palavra que é tão atual, que é tão importante para a nossa realidade hoje. E às vezes ficam aqui 3, 4 pessoas ouvindo a palavra. Se vê na rede social, tem mais 3 ou 4. E nós não estamos preocupados com o número. Não é isso. A gente fica triste só pela perda de uma riquíssima oportunidade que nós estamos tendo e deixando para lá. Estamos dizendo, não, amanhã nós vamos ter outra oportunidade. Amanhã nós vamos ter uma outra chance. E o amanhã não pertence a nós, irmãos. Eu não quero ser pregador de maldição, não é? De catástrofe. Mas o fato é que o amanhã não nos pertence. Você não sabe se amanhã terá outra oportunidade. Então, se eu não tiver outra oportunidade, eu não serei responsável. Será sim. Porque você era membro de uma igreja e tinha pessoas que se dedicavam horas e horas da sua semana para preparar uma aula e você dá de ombros para essa oportunidade. E você não está nem aí com ela. Não é problema seu. Não foi eu que inventei, não fui eu que pedi isso, eu não queria nem esse horário, eu não gosto muito daquele professor, não gosto muito daquela matéria, não gosto... Bom, enfim, é a palavra de Deus que está sendo ensinada. E aí sabe o que acontece? Você corre o risco de não compreender. E não compreendendo, o maligno vem e arrebata aquela palavra. É claro, irmãos, que o maligno trabalha diuturnamente para impedir que as pessoas venham a um lugar como esse. Não é fácil vir, não. Há uma força contrária trabalhando diuturnamente para impedir que você chegue a esse lugar. Então, que bom que você chegou a esse lugar essa noite. Que bom que você em casa separou um tempo para você ouvir a palavra de Deus. Que bênção isso. Mas eu quero dizer que isso não é tudo. Porque quando o inimigo não consegue impedir que a gente venha a esse lugar, ele começa a trabalhar imediatamente, colocar em execução a sua outra estratégia, que é impedir que a gente entenda o que está sendo falado. Todos nós deveríamos, ao vir para um culto como esse, fazer 2 orações pelo menos. Senhor, não permita que aquele homem atrapalhe a sua palavra. Ore por mim nesse sentido, todo domingo. Senhor, não permita que por causa dele a palavra não seja clara. Senhor, não permita que ele misture a palavra com qualquer coisa que não seja a sua vontade para a minha vida. E a segunda coisa é, Senhor, me faça compreender essa palavra então, e me ajude a colocá-la em prática para que a minha vida seja uma vida abençoada nesta terra. O inimigo está trabalhando, irmãos, desde o começo. Ele começa a falar, mas é esse aí que vai ser o pregador? Mas esse homem eu já conheço. Esse eu já sei. Não, mas esse é o texto que foi lido? Mas esse texto eu já li, isso eu já conheço, não tem nada, pode sair nada de novo aí que eu não tenho entendido ainda. A gente começa
a criar obstáculos, e o inimigo vai trabalhando para que você não preste atenção. O cansaço vem, o sono vem, e eu entendo que todo mundo aqui trabalha muito ao longo da semana, e chega no domingo a gente está cansado. Normalmente é o domingo que a gente come um pouco mais, a gente vem pesado para o culto, e dá aquele sono mesmo. Mas, irmão, preste atenção, não é só isso não. Existe uma força contrária, tentando fazer com que você não ouça, e se não puder impedir você de ouvir, vai tentar impedir você de entender o que você está ouvindo. E isso é o trabalhar do inimigo contra a nossa vida. Porque o inimigo, mais do que nós, sabe o poder transformador da palavra. E sabe que se você parar e ouvir, e entender, e se posicionar, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida, por causa da palavra de Deus, por causa do poder da palavra de Deus. Mas muitos ouviam, disse Jesus, e não compreendiam, e por não compreender, o inimigo vinha e arrebatava a palavra. O maligno vem e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Muita gente está sendo semeado regularmente. Você sai daqui, se ouve a palavra, fala: meu Deus, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso me posicionar. Mas você sai daqui, se distrai, e entra no carro, e liga o rádio, chega em casa, e liga a televisão, enfim, e começa a pensar nas ocupações da semana, e quando você menos se apercebe, aquela palavra, aquela semente que foi semeada ali, aquele desafio que você sentiu, aquela responsabilidade que você assumiu, fica para segundo plano, e quando é na terça, na quarta, você não sabe o que foi pregado no domingo mais, já está esperando o próximo domingo para receber uma outra palavra, que na terça já vai ter sumido do seu coração de novo, e assim a gente vai andando. Nós estamos sendo responsabilizados pelas coisas que estamos ouvindo. Nós estamos permitindo que o maligno arrebate, roube a semente que Deus está plantando no nosso coração regularmente. Irmãos, não é bom que seja assim. Algumas pessoas, porém, diz o versículo seguinte, o versículo 20. Foi semeado entre solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Meus irmãos, quantas pessoas têm se escandalizado? Porque elas receberam a palavra de Deus, elas vieram a um lugar como esse, e quando a palavra foi pregada, o contrário, eles disseram assim: nossa, eu nunca ouvi uma palavra como essa, que bênção essa palavra que eu ouvi, que maravilha, que alegria que me deu estar nesse lugar, que alegria me deu ter ouvido essa palavra. Quantas vezes a gente ouve essas coisas? Nossa, que bênção, como foi bom estar naquele culto, como Deus falou comigo, como foi maravilhoso estar ali e ouvir aquela palavra. Reagem assim, emocionalmente, superficialmente, parece que tudo mudou na vida deles. Só que, irmãos, aí vem a angústia, aí durante a semana, na quinzena seguinte, no mês seguinte, vem a angústia, vem as perseguições, vem as batalhas, vem as lutas da vida, e essa pessoa diz assim: poxa vida, mas eu pensei que tudo teria mudado, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu confiei em Jesus, ninguém me disse que seria assim, ninguém me disse que teria tanta luta, que teria tanta dificuldade, ninguém me disse que teria perseguições, Deus deveria me livrar disso, Deus deveria guardar minha vida, guardar minha família. Como é que eu entreguei minha vida para Jesus e o Senhor permite que aconteça isso com meu filho? Como é que eu entreguei minha vida para Jesus e o Senhor permite que aconteça isso com meu esposo, com a minha esposa? Porque Deus não me guardou, porque Deus não me livrou, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse desta forma. Ninguém me avisou que seria assim. Eu achei que confiando no Senhor, todas as minhas dificuldades seriam superadas. Todas as batalhas que eu entrasse, eu sairia vencedor. Como é que Deus permitiu que isso viesse na minha vida, na minha casa, na minha família? Como é que o Senhor permitiu que eu me sentisse dessa forma? Permite que eu me sinta dessa forma. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra, eu aceitei essa palavra. Sabe, irmão, se alguns têm coração duro, outros têm coração raso. Algumas pessoas são superficiais. Elas são naturalmente superficiais. Tudo é questão de pele, tudo é questão de se arrepiou ou não. É tudo muito à base do sentimentalismo. São sensoriais demais.
Eu sinto que Deus está comigo, então é bênção pura. Mas hoje eu já não sinto que Deus está comigo, então é maldição pura. São pessoas que não entendem a palavra, que não creem na palavra, que não deixam a palavra penetrar nas suas vidas, não têm raiz em si mesmo. Ou então foram ludibriados, enganados por um evangelho de faz de conta, de que tudo vai ser bênção o tempo todo, de que tudo vai sair conforme você planejou o tempo todo, de que tudo que você pedir, Deus vai sair correndo atrás e vai te atender, que basta você vir à casa de Deus, que basta você dar os 10% daquilo que você ganha, e a partir daí Deus fica obrigado a abençoar você em todas as coisas. Deus não se vende por 10% de nada, Deus não é garçom, não é? Irmãos, o que eu preciso, o que Deus quer de mim, é que eu frutifique para a glória do nome dEle. Se é ruim ter coração duro, é igualmente ruim ter coração superficial, sem profundidade, se alguém sensorial demais, que tudo na base da emoção, do emocionalismo, que não atenta, que não admite, que não assimila, que seguir a Deus é um projeto para a vida toda, e que no meio do caminho tem percalços, há lutas, há dores, há dificuldades, há perseguições, há lágrimas, há tristezas, é assim que é. E enfermidades muitas vezes vêm e acometem a nossa vida e a nossa casa, e nós oramos, e nós choramos, e nós pedimos a Deus que cure, e glória a Deus, muitas vezes o Senhor cura, mas glória a Deus também, outras vezes o Senhor executa a vontade dEle, que é diferente da nossa, e Ele deve continuar sendo glorificado como Deus que Ele é. Nós não glorificamos por aquilo que Ele faz, para atender nossas orações constantemente, nós glorificamos porque Ele é soberano, o Criador dos céus e da terra, e a Ele pertence a glória em todo o tempo e em quaisquer circunstâncias. É por isso que nós o glorificamos, nós já entendemos isso, assimilamos isso. Tem pessoas que endurecem demais, estão fechadas demais, estão até ouvindo, mas não gostam, ouvem de mau grado, como diz aí o versículo 15, eles ouvem, mas com má vontade, ouvem sem disposição de ouvir. É lógico que preferem uma palavra que massageia o seu ego, é lógico que todo mundo prefere uma palavra de promessa, de prosperidade, de bênção para a sua vida, e sem problema nenhum, o dia que for essa palavra, será essa palavra. Não temos nada contra a prosperidade e a bênção, e a cura, e a libertação, e a saúde. Não temos nada contra, muito pelo contrário, temos tudo a favor. O dia que for essa mensagem, será essa mensagem. A gente não está aqui para escolher a mensagem. Não culpe o mensageiro por causa da mensagem. Ele só é o portador. A mensagem não é dele. Então procure ouvir a palavra de Deus como de fato ela é a palavra de Deus, como Paulo disse aos Tessalonicenses. Vocês receberam a palavra que nós entregamos a vocês como de fato ela é palavra de Deus. Receba como palavra de Deus para a sua vida. Porque 3/4 de tudo que foi semeado se perdeu. 75% de tudo que foi lançado se perdeu. Confira o seu coração, se aquilo que está sendo semeado aí está sendo preservado ou se está se perdendo também. Uma terceira parte, disse o Senhor, caiu em terreno coberto de espinhos, cheio de abrolhos. O versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ouviu a palavra, caiu no seu coração, e pareceu uma boa palavra, mas logo vieram as preocupações, os cuidados da vida, os cuidados deste mundo, disse o Senhor, a fascinação pela riqueza. Algumas pessoas, irmãos, conquanto estejam aqui regularmente, ainda que ouçam a palavra regularmente, ao sair daqui, não têm um compromisso com a palavra que ouviram, têm um compromisso com esse mundo. A disposição deles é para o mundo, o prazer deles é o mundo, a alegria deles está no mundo, a fascinação deles é o mundo. Eles veneram o mundo,
e logo estarão adorando o mundo, porque para eles, apesar de estarem na igreja, invejam a vida do mundo, desejam a vida do mundo. É como pessoas que estão caminhando no deserto, mas saudosos das coisas que desfrutavam no Egito. Não entenderam ainda quão prejudiciais eram aquelas coisas. Não entenderam ainda qual era a posição que ocupavam no Egito. Não entenderam ainda quais seriam as consequências de mais tempo no Egito. Não perceberam que tudo que Deus fez para livrá-los, para dar a eles algo melhor. Mas eles não conseguem entender isso. Então eles caminham para Canaã, mas o coração deles continua no Egito. Quantas pessoas? Ainda que venham, ainda que ouçam, porque de alguma forma acreditam que basta isso, que Deus ficará satisfeito com elas vindo e ouvindo a palavra. E depois que elas chegam segunda-feira, então vamos atrás daquilo que de fato nos interessa. Vamos correr atrás daquilo que de fato é importante para nós. Os cuidados desse mundo. Não tem cuidado com o reino de Deus. Não tem preocupação com as coisas do reino. Não querem saber o que Deus pensa, o que Deus quer, qual o plano de Deus, qual a agenda de Deus. Só querem saber das suas metas, dos seus objetivos, daquilo que tem que alcançar. E é bom que tenhamos objetivos, essas são coisas ruins, não. Elas só são ruins, irmãos, quando elas se tornam prioridade na nossa vida. Quando a prioridade não é o reino. Quando o mais importante não é ser um bom cristão, é ser bom em qualquer outra coisa. Quando o meu desafio maior não é para representar bem o reino de Deus aqui nessa terra. O meu desafio é me dar bem aqui nesse mundo. E seja qual for as ferramentas que eu tenha que utilizar para isso. E às vezes, eu repito, não é que a gente se valha de qualquer coisa que seja ilegal, nem inadequada, nem imprópria, se a vida se resumisse a isso aqui. Mas sabe o que é? É que a gente não há no nosso coração, não há na nossa mente, a gente não ocupa o nosso coração com as coisas que são celestiais. E ainda que eu diga que eu sou um cidadão do reino dos céus, a minha vida é incoerente com isso. Não há coerência nisso. E sabe, irmãos, ainda que a vida cristã, ainda que o evangelho, ainda que a palavra de Deus, ainda que o próprio Deus não exija perfeição de ninguém, o reino exige coerência. Não exige perfeição, mas exige coerência. Deus precisa olhar para nós e ver que há coerência entre aquilo que a gente fala, que a gente professa quando estamos aqui, e aquilo que a gente faz quando nós estamos lá fora. É preciso sermos coerentes, irmãos. Há lições a serem aprendidas para todo aquele que quer frutificar e glorificar a Deus. Sabe, a Bíblia tem um versículo que eu queria muito que você o memorizasse e o guardasse e carregasse a partir daqui para a sua vida toda. É bom a gente vir aqui, e é bom a gente cantar, e é bom a gente dizer glória a Deus, e aleluia, e é bom que se diga mesmo. É bom, você está num ambiente propício para isso. Levante suas mãos mesmo, fale mesmo, glorifique mesmo, dê aleluias mesmo, bata palma, salte se você quiser, fique à vontade. Se for para a glória de Deus, amém. Se o seu objetivo é de fato glorificar a Deus, tem total liberdade, você está na casa de Deus. Mas algumas coisas são pontuais naqueles que querem glorificar a Deus. Em João 15:8, eu queria que você memorizasse esse versículo aí. João capítulo 15, versículo 8. Porque lá define, é nisto aqui, pontualmente, é nisto que o Pai é glorificado. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto. É isso que vai glorificar o nome de Deus. Você pode dizer glória a Deus e Deus não está sendo glorificado. Você pode levantar a sua mão e saltar e Deus não está sendo glorificado. Você pode gritar mais alto que todo mundo, você pode bater palma e pular e bater nas coisas e Deus não está sendo glorificado. Você pode abrir sua boca e cantar a plenos pulmões e ainda assim Deus não está sendo glorificado. Porque nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Nós precisamos frutificar. O que glorifica a Deus são os frutos que nós produzimos. Se o seu coração estiver endurecido demais, se a sua mente estiver atrofiada demais,
se você é alguém que não dá a menor atenção à palavra de Deus, às coisas que são ensinadas, se você não é um ser ensinável, para as coisas espirituais você não é ensinável, porque você já tem uma predisposição de ouvir, mas não deixar aquilo penetrar em você, não assumir responsabilidade com aquilo, então nunca dará fruto. Existe um inimigo das coisas de Deus, existe um inimigo da palavra de Deus, existe um inimigo da minha e da sua vida, que trabalha para que nós não venhamos produzir fruto. E se a palavra fica ali, e se nós não damos o devido valor, se nós lemos e não entendemos e deixamos para lá, se nós ouvimos, não entendemos e deixamos para lá, não, se posicione diante da palavra de Deus, diga: eu quero aprender, eu quero servir a Deus melhor, eu quero ser um cristão melhor, eu quero aproveitar cada oportunidade que eu tiver para aprender da palavra. Existe uma escola bíblica, eu vou participar dessa escola bíblica. Eu não vou ficar dependendo só do que ouço domingo à noite, não. Eu vou ler a minha Bíblia ao longo da semana. Eu vou orar e pedir: Senhor, fala comigo, ministra ao meu coração. Quando eu começo a fazer isso, irmãos, a palavra de Deus começa a penetrar em mim. Você acha que todo mundo que hoje frutifica é porque já nasceu pronto para frutificar? Eu tendo a entender que todos nós aqui, e todo cristão, em algum momento da sua vida, também teve um coração duro. Eu não conheço você, mas eu conheço a mim. Como meu coração era resistente às coisas de Deus, como eu criticava as coisas de Deus e os servos de Deus, como eu falava mal daqueles que andavam com esse livro e que falavam desse livro, como eu criticava e zombava. E quantas vezes eu entrei em uma igreja como essa e ouvia a palavra de Deus, e eu ouvia, mas quando eu saía de lá, não adiantava mais. Eu me lembro de jovem ainda, fui visitar minha avó lá em Minas, e nós fomos a um culto, e os irmãos estavam fazendo uma celebração lá, era uma encenação na verdade, era uma peça de teatro, e eles estavam falando sobre as 10 virgens, e ensinaram aquilo de forma tão linda, que eu fiquei impactado com aquilo, e então na hora do apelo eu levantei minha mão, e fui à frente, e foi uma festa, os meus tios se alegraram, os meus primos se alegraram, mas quando eu saí dali, foi só sair dali, aquele negócio deu uma esfriada, e pronto, eu voltei a ser a mesma pessoa de novo. Eu não valorizei nada o que aconteceu naquele dia na minha vida. E quantas outras vezes eu vinha à igreja e ouvia a palavra, ou alguém me falava da palavra, e eu ouvia, mas eu não compreendia, não entendia que eu tinha que me posicionar diante da palavra. Para mim, bastava ouvir. E eu sei, você conhece Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Não basta ouvir, o ouvir é o início da fé. Mas crer, irmãos, é também pensar. Disse um famoso aí, teólogo do século XIX, século XX melhor, não é? O John Stott, ele dizia: olha, crer é também pensar. Você é um ser pensante, você precisa pensar nas coisas que você ouve e tomar uma posição diante das coisas que você ouve. Então, um dia eu tive coração duro, todos nós um dia tivemos coração duro, mas nós insistimos, nós fechamos a brecha, nós enxotamos aquelas aves, nós oramos e dissemos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a viver as coisas que eu tenho entendido da sua palavra, primeiro me ajude a compreender, Deus, eu vou gastar tempo com isso, eu vou ler e vou entender, eu quero entender, eu quero compreender, eu não quero ser um papagaio apenas, eu não quero apenas falar daquilo que os outros vivem, eu quero vivenciar a sua palavra, eu quero ter experiências com o Senhor. E Deus foi quebrando aquele coração, e Deus foi rompendo aquilo. Você acha que nós também nunca tivemos um coração superficial, raso, que era terra por cima, mas que era pedra embaixo? A coisa não descia, não se aprofundava. Quando vinha a luta, nós dizíamos assim: não aguento não. Quantos eu já vi, irmãos, desse meu tempo de caminhada cristã? Quantos eu já vi receber Jesus tão gostoso? E quando vem a primeira luta, a primeira perseguição, a primeira batalha, diz: não, eu não aceitei Jesus para isso. Eu não entreguei minha vida para Jesus para isso. Se é para ter luta desta forma, então eu vou voltar a viver a vida no mundo. Quantas pessoas rasas, coração raso, a palavra não penetra. E você já fomos assim um dia também. Mas sabe, com o passar do tempo, você vai ouvindo e vai dizendo: Senhor, trabalha na minha vida.
E você vai compreendendo que, sabe, para ser aprovado, tem que ser provado primeiro. E a aprovação faz parte da vida, e as lutas fazem parte da vida, e o Senhor está permitindo que essa luta venha na minha vida, é porque Ele acredita em mim, que eu seja capaz de glorificá-lo, mesmo em meio a esse processo duro, difícil, mas que a minha fé em Deus não está condicionada às benesses dessa vida. Eu sou capaz de glorificar a Deus, mesmo com dor, mesmo desempregado, mesmo sem ter dinheiro, mesmo não vendo os meus sonhos se realizarem. Eu creio no Deus da palavra, e que se não for nesta vida, será na vida eterna com Ele, mas Ele cumprirá tudo o que me prometeu. E Ele não prometeu viagem tranquila, o que Ele prometeu foi aterrissagem segura, o que Ele prometeu foi que nós vamos chegar lá. Ele não disse como seria o processo, aliás até disse, Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, se mantenham animados, fiquem firmes, eu já venci o mundo. O mundo está vencido por Jesus. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é perseguição, Ele sabe o que é aprovação. O mundo persegue você, mas já perseguiu Ele antes, mas Ele disse: eu venci. Então permaneçam firmes aí. Não vamos ser esses cristãos superficiais, rasos demais, cristão da bênção, cristão da palavra profética, cristão da chave na mão. Tudo que fala que um anjo está mostrando uma chave, é o anjo que está mostrando uma chave, Deus está mostrando um papel, uma bênção chegando na sua vida. É só bênção, bênção para todo lado. E amém, isso é gostoso de ouvir, eu gosto também. Já falaram assim para mim, meu coração se encheu de alegria. Mas depois, muitas vezes, veio dificuldade, veio luta, veio tribulação, veio angústia, veio perseguição. E aí, irmãos, você tem que escolher. O que eu faço agora? Volto atrás? E muitos voltam. Ou vou seguir, mesmo não enxergando, mesmo não vendo as coisas melhorarem por agora. Eu vou decidir não andar por vista, eu vou decidir andar por fé. Se eu estou vendo aquilo que eu espero, então eu não preciso esperar. Eu vou aprender a esperar em Deus, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. O Senhor não diria aquilo que não iria fazer. Então, muitas vezes as lutas vêm, eu penso: meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou desistir, vou voltar para trás, vou parar na caminhada. Mas aí eu me lembro daquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu digo: Senhor, eu vou continuar esperando. Eu vou continuar esperando o Senhor, porque o Senhor fez a promessa, o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida. Você acha que alguns de nós também já não tiveram o coração cheio, ocupado? O amor de Deus não está em mim. É isso que João disse, 1 João 2, pega aí, 1 João 2, 17, 2,15, 1 João 2, 15 e 17, 15 e 17. Preste atenção a isso, por favor. Eu estou terminando já, não quero tomar muito seu tempo, mas preste atenção a essa fala do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, consulte o seu coração. Preste atenção. Tudo que você tem feito é para adquirir coisas? Toda a sua dedicação, todo o seu esforço é em busca de coisas? É só para ter as coisas que o mundo pode oferecer? Todo o seu projeto de vida é para um dia alcançar aquilo que o mundo tem de sobra para oferecer? Cuidado, que você pode estar amando as coisas do mundo. E aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que diz o versículo 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não se iludam, irmãos, esse mundo vai passar. As coisas desse mundo vão ficar aqui. Esse mundo vai arder em chamas. Acredite no que eu estou dizendo a você. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas esse mundo está reservado para chamas. Os céus que hoje você vê sobre a sua cabeça se desfarão em chamas. A terra e a glória dessa terra e as coisas, as riquezas desse mundo vão arder em chamas.
E você onde você vai estar? Onde você vai estar? Se você amar esse mundo, o amor do Pai não está em você. Esse mundo vai passar. Todas as coisas que inundam, que consomem o coração das pessoas, essas coisas vão passar. Isso não é palavra de derrotado, não. Quem disse isso foi Deus, o Senhor dos céus e da terra. Ele é dono de todas as coisas. Ele disse: não coloquem o coração de vocês nessas coisas. Não é possível servir a dois senhores. Decida-se hoje. Posicione-se hoje. Deus, eu quero largar tudo isso, Senhor. E largar tudo isso não significa largar o emprego, largar a escola, não entenda mal. Largar a família, não. Eu estou dizendo o seguinte: quando Jesus diz assim, olha, você não deve amar aquele que não aborrece, a frase é essa, aquele que não aborrece pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. O aborrecer aí não é odiar, não é deixar, não é abandonar. Por favor, cuide dos seus pais. Enquanto for vivos, cuide dos seus pais. Fique ao lado deles o tempo todo. Invista a sua vida para cuidar deles. Não tem nada mais nobre, mais honroso nesta vida. Não. Que bênção é quando nós podemos ficar ao lado dos nossos pais até que eles envelheçam e morram. Ah, como é duro, meu pai morreu, minha mãe morreu. Você pode estar ao lado deles. Que privilégio seu. E que honra a deles. Você os honrou. Você esteve com eles o tempo todo. Você esteve ao lado deles o tempo todo. Isso é uma bênção, irmãos, que o mundo não entende. Mas é uma grande bênção. Grande bênção. Algumas pessoas não conseguem. Não têm esse privilégio. Estavam ocupadas demais. Estavam preocupadas demais. Estavam ansiosas demais. Queriam demais. Sabe como eu vou honrar os meus pais? Se eu tiver muito dinheiro, então vou honrar os meus pais. Às vezes seu pai só quer que você fique do lado dele, que você converse com eles, você pare um pouquinho para ouvi-los, ouça a história de novo, mas ele já contou 1000 vezes, ouça pela 1001ª, mas meu pai está repetindo essa história de novo, ouça de novo, porque um dia, acredite, você vai sentir saudades das histórias dele, você vai querer de novo poder sentar do lado dele e ouvir as mesmas histórias. E ele não vai estar mais lá para contar as histórias. Então pare de ficar correndo atrás das coisas do mundo e valorize o que tem valor para você. Leve seus filhos à escola quantas vezes você puder. Traga para a igreja quantas vezes você puder. Porque um dia, talvez eles não queiram vir mais. Então, enquanto eles ficam chamando assim, vamos para a igreja, venha com eles. Vamos para a escola dominical? Vá com eles. Acompanhe eles. Mas eu tenho que buscar e levar e buscar. Leve e busque, leve de novo e busque de novo. Alguns irmãos passam por essa vida sem ter esse privilégio. Estavam ocupados demais, preocupados demais, cuidados demais com o mundo, tinham que ganhar dinheiro demais. E o tempo passou. E os filhos não estão nem aí para o dinheiro. Quantas histórias você ouve de pais que lutaram a vida toda para juntar dinheiro, para deixar os filhos bem, e quando morrem, os filhos levam 2 meses para consumir a fortuna toda, e dizem assim, eu trocaria tudo isso, por ter ido à praça com ele, por ter ido ao shopping com ele, por ter ido ao campo de futebol com ele, mas ele não teve tempo, porque ele estava trabalhando demais, para ganhar dinheiro demais. A gente dá fruto, quando a gente guarda o nosso coração para aquilo que de fato tem valor. Isso glorifica a Deus. Eu vou terminar te lembrando de uma coisa, que você já sabe, já te falei outras vezes. Daqui a 100 anos, 100 anos só, passa assim. Não vai interessar quantos metros quadrados tinha a sua casa. Pode ter certeza que isso não vai fazer a menor diferença. Não importa se você morou numa mansão sua vida toda, ou você morou num barraquinho com um cômodo só, com 7 pessoas dentro. Não importa, não. Não vai importar, não. Não vai importar quantas línguas você aprendeu a falar, não vai importar. E nem vai importar, quer saber? Se você tinha 100, 150 quilos, ou 70, ou 90,
Não vai interessar isso. Se você era, mas eu era alto demais. Mas eu era baixo demais. Acredite, isso não vai fazer a menor diferença. O que vai fazer diferença é se você frutificou ou não. Se o nome de Deus foi glorificado na sua vida ou não. Se os homens viram as suas obras e glorificaram a Deus ou não. É só o que vai interessar. É só o que vai interessar. Então, irmãos, lute, corra, trabalhe, tente melhorar, mas não coloque o carro na frente dos bois. Não pegue aquilo que é menos importante e coloque à frente como se fosse mais importante. Não deixe seu coração carregado sobre todas as coisas que deve guardar. Guarde seu coração. Seja ensinável pelo amor de Deus. Guarde essa palavra, não por minha causa, por sua causa. Guarde essa palavra. Confira de vez em quando, dá uma sondada no coração de vez em quando. Peraí, será que eu estou ouvindo a palavra de Deus e estou entendendo? Se eu não estou entendendo, vou perguntar. Vou querer saber. Vou me aproximar. Vou me esforçar para ir mais à escola bíblica. Vou procurar ler mais a palavra de Deus. Vou conversar com pessoas que conhecem a palavra de Deus para que eu possa entender melhor. Gaste tempo com isso, invista tempo nisso. Isso vai te ajudar a dar fruto para Deus. Não deixe um coração duro demais, não. Não seja raso, não. Seja alguém mais profundo. Leia mais. Vá atrás. Entenda. Não fique nesse evangelhozinho barato e fraudulento e mentiroso que tem aí, dizendo que sempre não vai ter luta, não vai ter batalha. Tem luta sim. Não, mas na minha casa é sempre uma paz. Só vai ter paz na sua casa se você guerrear. Tem que guerrear, irmãos. Não adianta pensar, não, eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho ido à igreja, então na minha casa vai ser sempre uma paz. Não é todo dia uma batalha. O seu lar vai ser um lar de paz se você guerrear. Se alguém quer paz, prepare-se para a guerra. Lute, ore, jejue pela sua família, consagre-se pela sua família, clame a Deus, clame pela sua esposa. E não precisa ficar fazendo só na frente dela para ela ver, não. Faça também na frente dela, de vez em quando é bom ouvir. Mas no seu particular ali, clame a Deus por ela. Clame a Deus pelos seus filhos, gaste tempo diante de Deus, apresente-os a Deus. Você quer ter uma vida de paz? É assim, não é naturalmente, não entreguei minha vida para Jesus, então agora é só bênção. Não é verdade isso, não é verdade. Tem preço a ser pago, meu irmão. Acredite nisso em nome de Jesus. Irmãos, venham para cá, vamos terminar cantando a Deus. Senão, para não me alongar aqui. Mas lute pela sua família, lute pelo seu lar, lute pelos seus filhos. Sabe, a coisa vai entrando, a coisa vai se degringolando, e nós ficamos assistindo de camarote, irmãos. Nossos filhos não querem mais, e nós estamos achando que está tudo certo. A esposa não quer mais, e está tudo bem. O marido já não quer mais, não está tudo bem, não está. Vamos batalhar. Não, mas nós estamos ganhando dinheiro. Você perdeu a aula de Miqueias hoje de novo. De novo, quero te lembrar. Que o país estava prosperando. Israel nunca prosperou tanto quanto na época de Miqueias. Mas era uma prosperidade ilusória, mentirosa, era laço aquilo. Tinha injustiça para todo lado. Não tinha compromisso com Deus, de ninguém, de parte nenhuma. Nem do judiciário, nem do executivo, nem do legislativo. Os sacerdotes não queriam saber de Deus. Os profetas profetizavam mentira. Os reis reinavam para seu proveito próprio. As famílias degringoladas. Filhos que não estavam com os pais. Pais que ficavam sem conversar com os filhos. Em nome de Jesus, meu irmão, nada justifica você parar de conversar com seus filhos. Se eles não estão bem, é que você tem que conversar mesmo. Não, estou de mal do meu filho. Gente, um pai fala para você que é uma cara de pau, que não está conversando com o filho dele. Meu irmão, que história é essa? Vamos batalhar, não se conforme, batalhe, chore, gema, clama ao Senhor, suplica ao Senhor, põe a boca na terra. Não fica achando que vai ser tudo bem só porque você está aqui ouvindo a palavra. Você precisa frutificar. Deus é glorificado quando nós frutificamos. E para frutificar, não dá para confundir. Amém?